Olá, meus irmãos, olá pessoal, povo de Deus, eu sou o pastor Leno, este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Que Deus te abençoe mais esse dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a boa mão do Senhor esteja estendida em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Quero ler com vocês agora a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos afirmando que é Deus que opera o querer e o realizar. Nós precisamos estar com nossos ouvidos e corações sensíveis à voz de Deus, à direção de Deus, à visão que Deus está nos mostrando. E uma vez que Deus nos coloca no coração um desejo, um sonho, Ele amplia o nosso entendimento, Ele nos concede uma visão e nós então começamos a enxergar lá na frente coisas, começamos a enxergar projetos, começamos a enxergar vidas, começamos a enxergar uma grande obra. E muitas vezes, olhando para a nossa capacidade, olhando para os recursos que nós temos à nossa disposição, olhando para o apoio que nós temos momentaneamente, muitas vezes nós não damos créditos a esses desejos, a essas inclinações, a essas visões celestiais. Mas a palavra do Senhor, ela afirma que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus da multiplicação, o Deus da ressurreição, o Deus da transformação, o Deus que abre portas e ninguém fecha, é Ele que opera, tanto o querer como o realizar. A Bíblia diz que nós não conhecemos como é feito, nós não entendemos como é feito a obra de Deus. Assim como nós não entendemos como que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também nós não compreendemos o agir sobrenatural de Deus. Os pensamentos, caminhos de Deus são mais altos que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Mas a Bíblia diz que o Deus que dá o sonho, o Deus que dá a visão, é o Deus que dá a provisão. É Ele que opera o querer e o realizar. Tudo o que precisamos fazer é ouvir, receber a direção e guardar num coração cheio de fé, num coração cheio de expectativa e começarmos então movidos pela fé, movidos pela visão celestial, começamos então a dar passos, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, vivendo um dia de cada vez, nos alegrando com o que o Senhor já tem nos disponibilizado no exato momento, mas jamais conformando com uma situação apenas de derrota, uma situação de limitação. Nós não podemos ser pessoas conformadas, pessoas felizes, pessoas gratas, pessoas satisfeitas, sim, mas conformadas jamais. Pois grande é a visão, grande é o propósito, grande é a obra que Deus deseja realizar através da minha e da sua vida. Você que tem acompanhado essas mensagens, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem te chamado, Deus tem te escolhido, Ele tem te levantado para que você seja uma bênção nessa geração.
Essa é a vontade de Deus para toda a humanidade, que nós venhamos cumprir com o propósito que Ele colocou em nossas mãos, abençoando vidas. Todo desejo, todo projeto que Deus coloca no coração de uma pessoa não é simplesmente para abençoar a vida dessa pessoa, mas é para abençoar muitas outras vidas. Por isso que Deus ele tem compromisso com os desejos que Ele coloca no nosso coração, porque quando vem dEle é para que outros sejam alcançados, é para que outros sejam abençoados, porque diz aqui o Deus que opera o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Nós temos aprendido que a vontade de Deus é sempre boa, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então é claro que o que Deus quer fazer é coisas boas. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos libertar. Ou seja, tudo que Jesus fez reflete a perfeita vontade do Pai, a vontade de Deus. E Deus conta comigo, Deus conta com você, para que nós venhamos acreditar nesses sonhos, nesses projetos, nesses desejos que Ele tem colocado no nosso coração, para que Ele mesmo possa realizar para a glória e louvor do nome dEle. E diz aqui o versículo 15, versículo 14, melhor dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Talvez a sua situação não seja uma situação das melhores, mas uma coisa é certa: não vai adiantar ficar murmurando, não vai adiantar ficar reclamando da vida, não vai adiantar ficar procurando culpados pela situação difícil, a situação ruim que você se encontra. Creia em Deus, creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus, creia na presença do Espírito Santo e Deus vai cumprir o propósito. Deus vai realizar a boa obra dele através da sua vida, através da vida de todo aquele que crê, porque assim diz o Senhor: aquele que crê verá a glória de Deus. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. E eu deixo aqui o convite todos os dias, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui meditando na palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra da salvação. Forte abraço e até o próximo encontro.